Bom dia. Nessa videoaula nós vamos a falar sobre a derivada da função composta e a derivada de ordem superior, né? Obviamente, a derivada de funções de várias variáveis. Na videoaula passada, como falei, nós estudamos a derivada de uma função composta e introduzimos a noção de diferencial. Então, vamos a continuar. Então. Vamos a pular, então, aqui para a página 12. Ficamos aqui, né? Então, vamos agora a enunciar as propriedades das funções que possuem diferencial em um ponto, né? Essas propriedades são muito parecidas com aquelas propriedades das funções de variável real, que são diferenciáveis em um ponto, né? Portanto, possuem diferencial. Deixamos aqui, né? Nós temos aqui duas funções, f e g, como podem ver, são funções de n variáveis, né? A valores reais. E a hipótese é que as duas possuem diferencial no ponto x. Certo? As duas possuem diferencial no ponto x. Então, são verdadeiras as seguintes fórmulas. Veja aqui, né? A diferencial da suma ou diferença daquelas duas funções é igual à diferencial da primeira função, mais ou menos a diferencial da segunda função. Certo? Aqui nessa propriedade, só cabe fazer uma pequena observação, né? Veja que aqui nós estamos referindo a duas funções, combinação de duas funções, mas essa propriedade vale se nós tivéssemos mais de duas funções. Pode ser estendido para mais. Aqui nós temos, na segunda propriedade, temos a diferencial do produto das duas funções. E o resultado vai ser como, né? Vai ser a segunda função, vejam aqui, multiplicado pela diferencial da primeira função, mais a primeira função vezes a diferencial da segunda função. Como podem ver, é uma propriedade muito parecida ou quase igual que as funções reais, de variável real. E a terceira propriedade, nós temos a diferencial da divisão de duas funções. O desenvolvimento é muito parecido também com a de variável real, né? Seria aqui a segunda função, ou seja, a função que está dividindo, vezes a diferencial da função f, menos a função f, vezes a diferencial da função que está dividindo, nesse caso, g, né? E tudo isso é dividido por g ao quadrado. Obviamente, aqui temos que fazer uma restrição, né? Que o g não pode ser zero. Tá certo? Veja que essas quatro propriedades aqui, nas slides, estão provadas, tá certo? Tá provado. Nós vamos só a provar a primeira. Então, vamos lá. Vamos mostrar como foi o teorema por simplicidade para uma função de duas variáveis, tá certo? Apesar que a gente enunciou a propriedade para funções de n variáveis, mas vamos a particularizar e vamos a provar para o caso n igual a 2, ou seja, duas variáveis, né? x1, x2. Mas vamos por praticidade, vamos a escrever x1 como x e x2 como y, certo? Analogamente a minha função g. Então, vejam aqui, a diferencial da suma. E em vez da diferença, vamos a só fazer a suma, né? A diferença é a mesma coisa. Então, temos a diferencial da suma dessas duas funções. Certo? Por definição de diferencial. Como que se escreve a diferencial de duas funções? Como aprendimos na aula passada, né? É o que? É a derivada parcial da função. Nesse caso, a função que estou falando aqui vai ser a suma das duas, né? Então, vai ser a derivada parcial da função, ou seja, da suma, tá? Com relação a x vezes dx. Mais a derivada parcial dessa função, que seria a suma, né? Com relação a y vezes dy. Aqui faltou dy, não apareceu, mas aqui é dy. Certo? E agora aqui, nós vimos que a derivada parcial é um operador linear, né? Então, aqui seria a derivada parcial com relação de f com relação a x, mais a derivada parcial de g com relação a x, tá certo? Primeiro parênteses. E tudo isso multiplicado por dx. Aqui. Tá certo? Agora, com o segundo termo aqui. Aqui temos a derivada parcial com relação a y da suma dos dois, né? Isso aqui, desenvolvendo, vai ser igual que a derivada parcial de f com relação a y e a derivada parcial de g com relação a y vezes dg, né? Tá aqui.
Tudo certo? Então, o que vamos fazer aqui? Veja aqui. Aqui vamos a colocar em evidência, ou, aliás, vamos agrupar aqui tudo com relação à derivada parcial de f. Veja, aqui tem a derivada parcial de f com relação a x vezes dx, que seria esse termo que está aqui. Vamos ver, que seria esse termo aqui vezes dx, aqui, né? Certo? Mas, aqui temos a derivada parcial de f com relação a y vezes dy, que seria o quê? Seria esse termo aqui vezes dy, certo? E no segundo grupo vamos a escrever tudo com relação à derivada parcial de g. Aqui, derivada parcial de g com relação a x vezes dx, que seria esse termo que está aqui, né? Mais derivada parcial de g, vamos pôr aqui, derivada parcial de g com relação a y vezes dy, que seria esse termo que está aqui, multiplicado com dy. Mas se você observa aqui, vamos apagar aqui, para poder visualizar melhor, o primeiro parênteses, ele é a definição da diferencial da função f. E o segundo parênteses é a definição da diferencial da função g. Como podem ver, então, a diferencial da suma de duas funções é igual à suma da diferencial das duas funções. A suma das diferenciais das duas funções. Tá certo? Vejam aqui, apesar que eu escrevi aqui a multiplicação, já podemos fazer rapidinho, né? E também da divisão. Mas o procedimento é baseado na definição, tá certo? De novo, vejam aqui, né? A segunda propriedade. Nós queremos encontrar o desenvolvimento da diferencial do produto de duas funções. Veja que aqui não escrevi xy, né? Mas está entendido que é xy. Então, de novo, aqui a definição de diferencial. Então, vai ser igual que a diferencial dessa nova função fg, que vai ser um produto, vamos a derivar ela com relação a x. Tá aqui? Esse aqui, diferencial aqui do produto, deriva com relação a x. E multiplica por diferencial de x. Certo? Mas a derivada parcial desse produto com relação a y. Certo? Aqui, vezes dy. E agora vamos a desenvolver o que está dentro do parênteses. Aliás, o que antes o que está de x. Vejam aqui, né? Aqui, quando vamos a calcular a derivada parcial com relação a x de um produto que está aqui, a regra também já sabemos que é igual, né? Como estamos derivando com relação a x, vejam que o y é constante, né? Decíamos aqui. Então, aqui seria o que? Aqui usamos a derivada do produto, né? Que seria a derivada do primeiro fator com relação a x vezes gx, mais o primeiro fator, que seria f, vezes a derivada parcial de g com relação a x. Né? Aqui. E, obviamente, vezes dx, né? Vezes dx. Agora, com relação ao segundo termo, fazemos a mesma coisa, né? Que aplicamos a derivada parcial do produto de f com x. Certo? Mas vejam que agora estamos derivando com relação a y, né? Então, vai ser o quê? Derivada parcial do primeiro fator, que seria o f, vezes o segundo fator, que seria o g, mais o primeiro fator, que seria f, e vezes a derivada parcial de g com relação a y, e vezes dy. Tudo certo? Então, veja aqui no parênteses aqui, vamos agrupar tudo com relação às derivadas parciais de f, né? Tanto de x como y, está aqui. E veja que todos eles têm o mesmo fator, né? g de x. E aqui no segundo parênteses são as derivadas parciais de g, e que todos eles têm o mesmo fator, que seria f. E aqui, por definição, né? Que temos g de x, e o que está nesse parênteses aqui, é a diferencial de f. Mas, aqui temos f de x e y, aqui, e mais, o que está no parênteses aqui, no último aqui, esse aqui seria a diferencial de g. Certo? Então assim provamos que a diferencial do produto de duas funções é igual que é a segunda função vezes a diferencial do primeiro, mais a primeira função vezes a diferencial do segundo. Estou usando as propriedades. Deixa eu ver se alguém está entrando aqui. Tudo bem? Tranquilo? A prova dessa propriedade? Vamos ao chat se tem alguma dúvida.
Bom, aqui eu vou deixar para vocês observarem, né? Porque esse PDF vai ser postado no Cigarro, aí vocês dão uma olhadinha, certo? Essa propriedade da divisão. Chega-se a verificar ou mostrar que isso vai ser igual a essa fórmula final aqui, certo? Então, todas essas propriedades são muito parecidas com a diferencial da divisão de duas funções. Obviamente, desde que a função que está dividindo aqui seja diferente de zero, né? Certo? Então, vamos agora a calcular alguns exemplos. Vamos considerar alguns exemplos. Vamos calcular a diferencial da seguinte função, né? Veja aqui. Calcule a diferencial da seguinte função. Qual é essa função? Né? A função arco tangente de x sobre y. Tá certo? Veja que para encontrar a diferencial de uma função, nós precisamos calcular as derivadas parciais, certo? Primeiro a derivada parcial com relação a x, e depois a derivada parcial com relação a y. Não é? Uma vez encontrado isso aqui, então formamos a fórmula, que seria, né? A diferencial de f vai ser igual a quê? Derivada parcial de f com relação a x vezes dx, mais a derivada parcial de f com relação a y vezes dx, tal como esta fórmula que está aqui. Tá. Então, vamos a calcular as derivadas parciais de f com relação a x e a derivada parcial de f com relação a y. Fechamos aqui. Então, a derivada parcial de f com relação a x, né? O f é o que? Arco tangente de y, não sei. Aqui, então, seria aqui, derivada parcial de arco tangente y com relação a x, certo? No ponto xy aqui. Já está escrito aqui, né? Certo? Veja que a derivada de arco tangente é igual a quanto? A derivada de arco tangente, se fosse arco tangente de x, por exemplo, qual seria a derivada? Seria 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Como aqui o argumento é x sobre y, né? Vai ser igual a 1 sobre 1 mais x sobre y ao quadrado, né? Vezes a derivada de x, y com relação a x, que na verdade seria 1 sobre y. Aí, simplificando, vai ficar essa expressão que está aqui. Analogamente, calculamos então a derivada parcial de f com relação a y, né? E nós chegamos a essa expressão que está aqui. Uma vez encontradas as derivadas parciais, formamos então aqui seria a derivada parcial de f com relação a x vezes dx menos. Ou seja, na verdade seria mais a derivada parcial de f com relação a y, só que a derivada parcial de f com relação a y não é menos, né? Por isso apareceu menos. E aqui vejam que os dois termos têm um fator comum, x quadrado sobre y ao quadrado, né? Você coloca denominador comum, e aí suma o produto dos numeradores. Y dx menos x dy. Certo? É uma forma de encontrar a diferencial de uma função, mas pode ser... Aqui em matemática, nos cursos de matemática, se prova que a diferencial é invariante. O que significa invariante, né? Ele não muda se você faz algumas mudanças de variáveis, por exemplo, né? Escreve de outra forma. O que vamos fazer aqui? Que, de alguma forma, simplifica o cálculo, né? Então, vamos encontrar a diferencial. Vou botar aqui. A diferencial da função arco tangente de x sobre y, usando mudança de variáveis. Que, na verdade, vai simplificar um pouquinho, né? Vamos observar aqui. Então, vamos calcular agora de outra forma, né? Utilizando a invariância da diferencial. Então, eu tenho aqui f de xy igual arco tangente de x sobre y, tá certo? E agora eu vou fazer uma mudança de variáveis. Qual vai ser a mudança de variáveis? X sobre y igual a u, tal como está aqui. Então, na verdade, vai ficar arco tangente de u. Ou seja, a função f agora vai ser uma função de u através de xy, né? Porque xy estão ligados com u aqui. Certo? Então, vejam aqui agora. Eu quero, então, encontrar a diferencial de f de u. Que seria mais fácil, né? Uma vez que encontro a diferencial de f de u, aí eu vou voltar depois às variáveis originais. Certo? Então, vou calcular a diferencial de f de u. A diferencial de uma função de uma variável real é igual que é a derivada da função vezes a diferencial da variável independente, né? Que seria, nesse caso, u. A derivada da função arco tangente de u, como disse aqui, é 1 sobre 1 mais u ao quadrado, né? Vezes du. Certo? Agora vamos a substituir. Mas o que foi u? U foi x sobre y, tá vendo? Tá escrevendo aqui, trocamos. E aqui temos a diferencial de u. Mas o que foi u? X sobre y, né? Então aqui aplicamos a diferencial da divisão.
certo? X sobre Y. Aplicando, obtemos esse aqui. E aqui, veja que tem x ao quadrado sobre y ao quadrado. Aqui vai ficar y ao quadrado. E esse y ao quadrado vai subir aqui, da forma que está aqui. E aqui cancela y ao quadrado que está aqui, né? E fica y dx tal e qual nós encontramos. Veja aqui, y de x menos x de y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Encontramos então a diferencial do arco tangente de x sobre y, tal como foi encontrado no método anterior. Vou voltar aqui a slide, né? Veja que é igual. Esse aqui. Certo? É o mesmo. Então, nós podemos optar por usar a invariância da diferencial, fazendo mudança de variáveis, ou calcular pela definição, né? Calcular primeiro a derivada parcial, depois a derivada parcial com relação a y, né? E compor na fórmula. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Professor, essa invariância ela serve para qualquer propriedade, né? Sim, para qualquer propriedade. Basta fazer a mudança de variáveis exatas, né? Para facilitar. Mas não esqueça que depois você tem que voltar às variáveis originais, né? Veja que aqui nós fazemos a mudança de variável x sobre y igual a 1 e calculamos a diferencial da função f com relação a 1, mas só que depois temos que voltar, né? Às variáveis originais. Mais ou menos como a integral indefinida, né? Você faz mudança de variáveis e no final você tem que voltar. Tá bom? Vamos a continuar então. Bom, aqui vamos fazer aqui umas pequenas aplicações da diferencial, né? Tal como nós fizemos as aplicações da diferencial no cálculo 1. Tá certo? Vejam aqui, né? Quando nós temos incremento das variáveis independentes suficientemente pequenas, né? Esses incrementos seriam o delta xi, né? Ou seja, delta de x1, delta de x2, delta de x3, a de delta de xn, tá certo? E se esses são suficientemente pequenos, né? Vejam que nós, o que aprendemos na aula anterior, né? Nós podemos aproximar, então, o incremento da função pela sua diferencial. Ou seja, o incremento da função, ele se aproxima pela diferencial. Essa expressão que está aqui no lado direito é a definição da diferencial de uma função de n variáveis. Tá certo? Por que colocamos aqui aproximar, aqui, na verdade, e não igual, né? Aproxima. Porque, na verdade, porque aqui, se coloca igual aqui do lado direito vai aparecer infinitesimais. Lembra que não aparece? Quando você pega o limite, esse infinitesimal vai para zero. Então, na verdade, quando esse incremento das variáveis independentes são suficientemente pequenas, né? Então, tranquilamente, nós podemos aproximar o incremento da função pela diferencial dela. Ou, de forma mais compacta, está vendo aqui? Incremento da função aqui se aproxima como a diferencial da função. Então, vamos usar essa fórmula para tentar resolver alguns problemas interessantes. Veja aqui. O primeiro exemplo que vamos a considerar é o seguinte, né? Vamos a supor que temos um cone circular, certo? Um cone circular de altura 10 centímetros e raio da base 5 centímetros, certo? Tem aqui a base do cone é um círculo, né? E a altura do cone é H, que é 10 centímetros, certo? Então, veja, o que nós queremos fazer? Queremos saber em quanto vai mudar, ou quanto mudará o volume do cone se diminuirmos em 2 milímetros a altura e aumentarmos o raio da base do cone em 3 milímetros, certo? Isso aqui não é um problema que, na verdade, nem precisa cálculo diferencial, é um problema que pode ser abordado na escola, né? Não todo mundo já sabe que o volume do cone é igual que 1/3 da base pela altura, não é? Tá certo? Então, você facilmente se calcula o volume original, tá certo? Com altura. Aí, logo após, você calcula o volume com as dimensões mudadas, né? Por exemplo, o que significa aqui? 2 milímetros se transforma para centímetro, que seria 0,2, tá certo? Então, aqui significa que a altura já não vai ser 10 centímetros, não? Como você vai diminuir, então a altura vai ficar 9,98, por exemplo, né? 2 centímetros, vai ficar, isso, 9,8. 9,8, tá certo?
Y altura va a aumentar en 3 milímetros, sería 0,3 centímetros. Entonces ya no va a ser 5, va a ser 5,3. Ahí con esas nuevas dimensões, você calcula também o volume. Uma vez que calcula com as novas dimensões, você vai ter um valor. Tem o valor do volume original, inicial, e o valor do volume que mudou. Então, enquanto muda o volume, só faz a diferença. Ele calcula. Tudo certo? Então, mas nós vamos usar o cálculo diferencial para poder resolver esse problema facilmente. Tudo certo? Tá, então, veja aqui. Vamos usar, então, o diferencial, tá certo? Dizemos que o incremento de uma função... Vou voltar aqui atrás, para vocês verem, né? Como que definimos o incremento de uma função? Se vocês lembram, o incremento de uma função, nesse caso a função é f de x1, x2, xn, era igual a quê? Por definição, era igual a f de x1 mais delta de x1, vírgula, x2 mais delta de x2, vírgula, reticências, vírgula, xn mais delta de xn, menos o valor da função no ponto x1, x2 até xn. Tá certo? Veja, então, o que representa o incremento, né? Você tem aqui a função original, que seria f de x1, aí você vai aumentar ou vai diminuir, né? Porque você está mexendo com os parâmetros, com as variáveis independentes. Por exemplo, x1, você está dando um incremento de delta de x1. Esse delta de x1 é pequeno, ou seja, ele pode ser positivo, pode ser negativo, ou pode ser zero, em alguns casos. Tá certo? Então, ele pode representar o quê, por exemplo? Quando você... no problema específico, o que vai representar esse incremento da função? Para o nosso caso aqui, vai representar o volume do cone mudado menos o volume do cone inicial. Tá certo? Por quê? Porque você tem o volume do cone inicial com as datas. E aí depois você vai mudar. Veja que você vai incrementar. Só um minutinho aqui. Porque você que está fazendo aqui? Você vai mudar as dimensões do cone, né? Tanto a altura como o raio. Então, você está dando incrementos. Em alguns casos, está aumentando, em outros casos, diminui. Um minutinho aqui, alguém está entrando. Tá certo? Então, vamos aqui voltar ao nosso caso aqui, né? Então, para poder aplicar essa aproximação, nós temos que ter o quê? O que precisamos aqui? Nós precisamos saber a qual função nós vamos aplicar a diferencial ou incremento. Tá certo? Então, primeiro temos que procurar a função. Depois, veja quais são os elementos que mais que entram nessa aproximação. Vou voltar aqui a página, né? É o que, além de conhecer a função, você tem que saber o que os incrementos das variáveis independentes. Ou seja, os delta x, delta x1, delta x2, delta xn. No caso, por exemplo, de duas variáveis, né? Seria o delta x e o delta y. Você tem que saber quanto aumenta as variáveis independentes. E logo isso aqui, aí e também em qual ponto você calcula a função. Por exemplo, nesse caso aqui, um ponto arbitrario, x1, x2, xn, né? Tá certo? Então, esses três elementos nós temos que saber. E aqui é fácil, aqui no exemplo dado, né? Vejam aqui, então, nós sabemos que o volume de um cone, como falei, é igual a 1/3 da área da base pela altura. Então, nós podemos interpretar, por exemplo, se queremos calcular o volume de um cone qualquer, ele sempre vai depender do raio da base e da altura. Então, nós podemos dizer que o V, que seria a nossa função F, vai depender de duas variáveis. O R, o raio da base, e a altura do cone. Certo? Se você muda uma delas, você vai ter volumes diferentes, né? Tudo bem até aqui, antes de continuar? Tranquilo? Sim, professor, está dando para entender. Tá certo, né? Então, veja aqui. Vamos escolher, então, o volume do cone como a função seguinte, né? FRH, que seria o volume aqui. As variáveis aqui vão ser R e H. Eu poderia colocar no lugar de X e no lugar de HY, não, mas vamos deixar como está. Não sei se alguém está entrando. Veja aqui, o que significa DH? DH representa em quanto vai mudar a altura do cone, né? Vamos aqui. E por definição, a altura do cone vai ser diminuída, né?
Vendo aqui? Vai ser diminuído em 2 milímetros. Voltamos aqui. Então, DH, vamos a diminuir menos 2 milímetros, né? Que traduzindo a centímetro vai ser menos 0,2 centímetros. E o raio vai ser aumentado, né? Então, o delta R vai ser aumentado em quanto? Em 3 milímetros. Então, o delta R vai ser 0,3 centímetros. Tá certo? Agora fica fácil observar. Vejam aqui, que o incremento da função que está aqui, ele vai representar o quê? A variação do volume, que pode ser calculado aproximando pela diferencial. Tá certo? Então, esse delta que está aqui, na verdade, ele vai ser o quê? A variação do volume. Por quê? O que seria esse delta F, o incremento? Seria o volume que vai ser obtido após as mudanças, os incrementos ou na variável independente, menos o volume original. Então, o que nós queremos, na verdade, é o que saber a variação do volume, né? Do volume novo obtido com o volume original, né? Tá certo? Por isso que fica aqui. E isso aqui, como sabemos, pode ser aproximado pela diferencial da função. E a diferencial da função, como já sabemos agora, é o que? Derivada parcial de f com relação a h vezes dh, mais derivada parcial de f com relação a r vezes dr. Certo? Então, a função f está aqui. Calculamos a derivada parcial dessa expressão aqui com relação a h. Então, vai dar o quê? 1/3 πr ao quadrado. Está aqui. Certo? Vezes o dh. dh é menos 0,2, né? Está aqui. Veja que aqui eu omiti as dimensões, né? Que seriam em centímetros, as medidas. Mas aqui tem centímetros, né? O raio é em centímetros quadrados. Aqui o... E a segundo aqui, nós temos aqui que a derivada parcial com relação a R. A derivada parcial com relação a R vai ser igual a que 2πrh sobre 3. Certo? Que está aqui. E vezes dr. dr representa o incremento em 0,3 centímetros. Está aqui. Tudo certo? E agora precisamos calcular. Vejam que o R e H são os pontos iniciais. O R começou com quanto? O raio original foi quanto? 5. E a altura inicial foi 10. Então, aqui só substituir, né? Aqui tem 5 ao quadrado, que dá 25. E aqui H, 10. Aqui. Certo? E aqui aparece 0,3, que aparece um pouquinho. Bom, aqui só fazer as contas, né? Fazendo as contas, então dizemos que... Obviamente aqui vai dar um aproximado, não vai dar exato, né? Vai dar um aproximado. Mas a aproximação é bom quanto menor são os incrementos. Tá certo? Então, a diferença... Quando a gente... Vamos interpretar agora aqui. Quando a gente muda a altura de 10 para 9,8 centímetros e o raio da base de 5 para 5,3 centímetros, nós vamos ter um volume maior do cone. Esse volume maior vai ser diferente do original em 26,16 centímetros cúbicos. Certo? Tudo bem, pessoal? Bom, se dá silêncio, eu vou interpretar que está tudo certo, né? Vamos para frente, então. Vamos a considerar o próximo exemplo, né? Veja, nós queremos calcular aproximadamente a expressão, qual seria? Raiz quadrada de 0,98 ao cubo mais 2,01 ao cubo. Certo? Obviamente, isso aqui com uma boa calculadora dá para fazer, não precisamos nos preocupar, né, com essa raiz quadrada dessa expressão que está aqui. Mas a gente vai tentar calcular aproximadamente essa função. Então, veja aqui, né? Vamos a lembrar que o incremento de uma função no ponto x0 é igual a quê? A função valuada nesses incrementos, está vendo? F de x1 no ponto f de x1, 0, mais delta de x1. Aqui lembra que esse delta de x1 é o incremento que nós damos à primeira variável. Delta de x2, incremento que damos à segunda, né? E assim por diante. Menos o valor de f no ponto x0, com todas essas coordenadas. Certo? Como dissemos aqui, né? E de aqui, nós vimos aqui
no exemplo anterior e também nos slides anteriores, né? Que para os incrementos suficientemente pequenos, o incremento total da função, ele pode ser aproximado para a diferencial, né? Então, na verdade, esse incremento total que está escrito aqui explicitamente, que está aqui, ele vai ser aproximado pela diferencial, onde sigue, então, que a f, valuada nesses pontos aqui com incrementos, que está aqui, vai se aproximar o que? Como esse menos que está aqui, eu passei para o segundo termo, né? Por isso que aqui ficou f de x1, 0, vírgula f de x2, 0, até f de xn, 0, né? E mais a diferencial da função que está aqui. Diferencial da função de n variáveis, valuada no ponto x0, né? x0 com esses componentes, x1, 0, x2, 0. Tudo certo? Por que a gente escreveu essa expressão que está aqui? Porque, na verdade, essa aqui vai representar mais ou menos isso que está aqui. Obviamente, escolhendo os pontos, os incrementos adequados e a função adequada. Tá certo? Aqui, então. Veja, a função aqui que podemos escolher, mais ou menos, que resolve esse problema, vai ser raiz quadrada de x ao cubo, y ao cubo. Certo? É mais ou menos fácil adivinhar porque é assim, né? E aqui temos vamos a escrever aqui os pontos onde nós podemos calcular, por exemplo, o x0 vamos a chamar de 1. Por que x0 vai ser 1? Porque vamos dizer que 1 está próximo de 0,98. E 2 está próximo de 2,01. Certo? Então, qual que é a diferença, por exemplo, de x0 para 0,98? A diferença é menos 0,2. Certo? Porque aqui tem 1 e aqui tem 0,98. Então, vai ficar 0,1. E a diferença de 2 para 0,1 vai ser 0,01. Certo? Então, assim encontramos já os incrementos das variáveis independentes. Dentro de x, delta y. Tudo certo? Então, veja, então vamos a usar essa fórmula aqui. Vamos separar aqui. Essa aqui. Essa fórmula aqui. Porque, na verdade, não queremos aproximar essa função que está aqui, né? Então, veja aqui. Essa expressão da raiz quadrada que nós queremos calcular vai se aproximar, porque se aproxima por o valor da função no ponto x0, né? Que seria, então, nesse caso aqui, seria o f, valuado em x0, y0. X0 igual a 1, e y0 igual a 2. Aqui seria 1 ao cubo dá 1, 2 ao cubo é 8, né? Certo? Então, aqui tem raiz quadrada de 9. Perfeito? Mais a derivada parcial de f com relação a x, vezes diferencial de x, mais diferencial de f com relação a y, derivada parcial, né? E delta de y. Agora vamos a substituir, né? Aqui nós dizíamos... Só um minutinho aqui. Tá bom. Aqui, veja, nós temos aqui raiz quadrada de 9, 3, está aqui. E aqui nós temos raiz quadrada de f com relação a x. Então, vamos a derivar essa função que está aqui com relação a x. Quando deriva, vai ficar o quê? 3x ao quadrado sobre 2, está aqui. E delta de x. Lembrando que nós temos que calcular isso aqui no ponto inicial, né? x0 vai ser igual a quanto a 1, y0 vai ser igual a 2, e delta de x é menos 0,2, o que está aqui. Vou escrever aqui, certo? Mais. Aqui seria a derivada parcial de f com relação a y, está aqui. Certo? E aqui tem uma barra que não apareceu, onde vamos calcular que quando x é igual a 1, y igual a 2, e delta y igual a 0,01. Após a substituição das variáveis independentes por esses valores, né, nós vamos a ter essa expressão que está aqui. Bom, e aqui é recomendado usar uma calculadora, né? Para quem sabe dividir tranquilo. E mais ou menos obtemos uma aproximação. Então, a raiz quadrada de 0,98 ao cubo mais 2,01 ao cubo, mais ou menos aproximado seria 3,01. Certo? O que fica próximo de 3, né? Que seria quando aqui seria 1 e quando aqui seria 2. Certo? Só que é um pouquinho maior, né? Certo? Professor, no Sim. caso, daria para resolver com os valores que estão aí, o senhor só tentou aproximar para um valor inteiro, né? E depois calcular. Obviamente, você tem que partir de alguma coisa que você saiba, né? Por exemplo, se aqui fosse, por exemplo, vamos supor que aqui fosse, vamos supor, 0,
3,98, por exemplo. No lugar de 0 seria 3,98. Por decir así. Então, para 3,98, o valor máximo seria 4, por exemplo, né? E aqui, se fosse 5,99, por exemplo. O mais próximo seria o 6. E você vai jogando com esses números. Aí depois o senhor só calculou com o incremento, né? Isso, tem que ver, por exemplo, quando é, como eu falei, se aqui seria 4,98, por exemplo, né? O valor mais próximo seria 5, né? Então, o incremento seria de quanto mudou de 4,98 até 5, que na verdade seria 0,02. Então, o incremento, o positivo ou negativo, né? É 0,2. Tem que perceber como que mudou, né? Se aumentou ou diminuiu. Tudo certo? Sim, sim. Então, vamos para o próximo exemplo. Veja, o próximo exemplo é com relação ao ângulo central, né? Veja, aqui tem o ângulo central de um setor circular mede 80 graus. Certo? Ângulo central é aquele ângulo num círculo cuja origem, a origem do ângulo corresponde com a origem do círculo, né? Certo? Vai chamar ângulo central. E geralmente o ângulo central, ele mede igual que o arco que eu contém, né? Veja aqui, né? Então, nós começamos com um ângulo central de um setor circular que mede 80 graus. Se reduzimos esse ângulo em 1 grau, certo? Vamos a reduzir esse ângulo em 1 grau. Vai ficar agora 79, né? Quanto devemos aumentar o comprimento do raio para que a área do novo setor circular seja a mesma que a área original, né? Sendo que o comprimento do raio original é 20 centímetros. Certo? Veja que nós temos aqui um setor circular, né? Então temos um ângulo central. Por aqui, por hipótese, ele mede 80 graus. E o raio desse setor circular mede 20 centímetros. Tá certo? Em princípio, a gente pode, então, calcular a área desse setor circular inicial, né? Tem o ângulo central e tem o raio. É fácil calcular a área, tá certo? Vejam aqui, né? Agora, o que vamos fazer? Vamos a diminuir em 1 grau o ângulo central. Então, nós devemos saber em quanto tem que mudar o raio de tal forma que o novo setor circular tenha a mesma área que o setor circular inicial. Certo? Então, veja aqui, eu vou pular aqui 2 passos aqui. Na verdade, seria essa aqui, né? Veja aqui. Bom, imagine que é um setor circular aqui, né? O setor circular aqui tem área 80 e aqui o raio é 20, certo? E aqui no segundo, nós temos aqui o ângulo central é 79. E aqui o raio não é 20, na verdade, o raio seria 20 mais alguma coisa ou menos alguma coisa. A gente não sabe. Na verdade, vai ter que aumentar, né? Porque vai ter que aumentar. Então, quando devemos aumentar o raio, na verdade, vai ser um pouco maior que 20. Mas queremos saber mais ou menos em quanto temos que aumentar para que a área do setor circular obtido seja a mesma que a área do setor anterior, original. Tudo bem? Então, vamos. Então, compreendido o problema, então vamos resolver, né? Primeiro temos que saber aqui, né? Isso aqui da escola, né? Que a área do setor circular é dada da seguinte forma, né? A área do setor circular é dado o quê? É o ângulo em graus, né? Nesse caso, πr ao quadrado sobre 360 graus. Certo? Onde alfa é o ângulo central, né? E r, o raio do setor circular. Então, veja aqui, né? Assim podemos escolher, então, a área do setor circular como uma função de alfa e r. O alfa e o ângulo central e o raio, né? Certo? Então, alfa e r vão ser as variáveis independentes. Veja aqui, então, esse de alfa que está aqui, para nós vai ser menos 1 grau. Por que menos 1 grau? Porque nós começamos com 80 e vamos a diminuir em 1. Por isso, então, o incremento com relação ao ângulo alfa vai ser negativo, né? Menos 1 grau.
Só que esse menos 1 grau vamos a transformar para pi radianos, que vai ser, na verdade, menos pi sobre 180, né? E esse dr aqui, a gente não sabe, né? Então, dr para nós vai ser o incremento no raio do setor circular. Então, esse incremento aqui que nós queremos saber. Certo? Então, veja bem. Aqui, o incremento da função com relação às variáveis alfa e r vai ser igual a quê? F de alfa mais dr, vírgula, r mais dr menos f de r, igual a zero. E isso aqui, por que coloquei igual a zero, né? Porque, na verdade, esse primeiro termo que está aqui, ele vai representar a área do setor circular com as mudanças que nós queremos, né? Com os incrementos, tanto no ângulo central como no raio. E esse que está aqui, F de alfa R, vai ser a área do setor circular inicial. Então, quando ele passa para aqui, né? Por que igual a zero? Porque vão ser iguais as áreas. Certo? Isso aqui é a área com as mudanças nas dimensões do setor circular, ou seja, mudando o ângulo central e o raio, e aqui vai ser a área do setor circular com as medidas iniciais, ângulo 80 graus e o raio 20 centímetros, certo? São iguais, pelo problema que queremos saber, né? Certo? Tem que ter a mesma área. Tudo certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que fosse a diferencial de alfa igual a zero, não é certo? Por quê? Porque essa expressão que está do lado esquerdo, que está aqui, ele aqui é aproximado pela diferencial, né? Por quê? Porque o incremento da função aproxima-se pela diferencial. Se o incremento é igual a zero, então significa que o diferencial também é igual a zero. Certo? Então, precisamos, então, agora calcular, para encontrar a diferencial, precisamos calcular a derivada parcial de f com relação a alfa, a derivada parcial de f com relação a r. Vamos fazer agora. Está vendo aqui? Diferencial aqui. Diferencial de f com relação a alfa, vezes de alfa, mais diferencial de f com relação a derivada parcial de f com relação a r, vezes de r. Certo? Não esqueçam que essa aqui, a expressão vai ser igual a zero no final, né? A derivada parcial de f com relação a alfa vai ser igual a essa expressão que está aqui. Certo? E aqui tem d alfa. Lembrando que o r aqui vai ser 20, o raio inicial, e a mudança do ângulo central vai ser em menos 1 grau, né? Que seria menos π sobre 180 graus. Mas aqui seria a derivada parcial de f com relação a r, aqui, vezes dr. Veja que o CDR a gente não conhece. Isso aqui temos que encontrar, o dr, né? Enquanto vai mudar o raio do setor circular. Tá certo? Alfa vai ser 4 π nonos. Esse alfa, que seria, na verdade, quanto seria? Seria 80 graus, né? Aqui, 80 graus. Esse 80 graus vamos transformar para π radianos. Esse vai ser igual a 4 π nonos. Tá certo? Agora, substituir, nós temos essa expressão que está aqui. Veja que estamos carregando o dr, né? Aqui o que não conhecemos é o dr. E isso aqui tem negativo, tá vendo aqui? Igual a zero. Aqui, então, cancelando aqui, alguma coisa aqui, cancela. Então, vamos ter que dr vai ser igual a 1 sobre 8, que mais ou menos vai ser 0,125. Ou seja, o que significa isso, né? Que quando tem o setor circular e você diminui 1 grau, você tem que aumentar em 0,125 centímetros o raio para que a área do setor circular novo obtido seja a mesma que a da original. Tudo tranquilo? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Bom, Samara, você que a voz da turma está tranquila, podemos continuar? Tá sim, professor. Então, vamos lá. Vamos esse gráfico que eu mostrei no começo, né? Tudo certo? Aqui, mais dois exemplos aqui, rapidamente, né? Esses exemplos aqui são interessantes, né? Quando você quer... essa aqui é uma forma, já adiantando-nos um pouco mais frente, quando vamos a estudar. Professor, Oi? o senhor poderia voltar o segundo slide, o outro slide, por favor? Tá, eu vou voltando, você me vai avisando. Aqui? Não, é o outro que o senhor passou. Não, pode voltar. O 26, esse daí, é o do 79. O senhor poderia dar um exemplo melhor, porque não ficou claro
O do 80 ficou, do raio igual a 20, mas o 79 não entendi muito bem. É que veja aqui, né? Vamos para isso, então, que voltar aqui. Você tem um setor circular dado, tá certo? O setor circular é uma parte do círculo, né? Veja que o ângulo central desse setor circular é quanto? Originalmente é 80. E o raio mide 20. Então, com esses dados, você pode calcular a área do setor circular. E a área é dada por essa forma que está aqui. Que escrevi aqui. Tá certo? Essa aqui é a forma que você calcular. Então, veja, o que diz o problema, né? O problema diz o seguinte. Vamos obter outro setor circular. Você tem um setor original inicial. Ângulo central 80 graus e raio 20 centímetros. Perfeito? Aí você quer ter outro setor circular. Qual outro setor circular? Vai ser quando você vai diminuir em 1 grau o ângulo central. Se era 80, se diminui, vai ficar 79 graus. E você quer saber em quanto devo aumentar ou diminuir o raio original, de tal forma que esse novo setor circular tenha a mesma área que é o setor circular inicial. Certo? Então, vamos voltar aqui ao gráfico. Então, esse aqui é o setor circular inicial, não é? Certo? O ângulo central tem 80 graus e o raio do setor circular é 20 centímetros. Então, o novo setor circular que você vai obter vai ser o ângulo central 1 grau a menos que o original. Então, vai ser 79 graus. Porque aqui, o raio você vai ter que aumentar, né? O raio do setor inicial. Ou seja, alguma coisa, mas você não sabe. Então, na verdade, o raio do setor circular vai ser igual que a 20 centímetros mais alguma coisa. Então, esse setor circular que você obteve aqui, a área dele, do setor circular aqui roxo, vai ser igual aqui a área do setor circular cinza. Isso que a gente fez. Tudo bem? Não sei quem Tudo bem. Quem que perguntou? Foi Júlia. Júlia, tudo bem, Júlia? Tudo bem. É que eu pensava que, como o R, né? A gente deveria tirar o raio de 79 e colocasse mais alguma coisa. Mas já é o contrário. É o ângulo que é de 79 graus. O raio é 20 centímetros. Tá bom. Tá bom? Eu sei, a vezes, como o slide passa a vezes rápido, né? Aí tem essa dúvida. Mas não hesitem em perguntar, certo? Tá, para terminar aqui diferencial, vejam aqui, esse aqui mais ou menos é um adiantamento quando nós vamos fazer a função de Taylor para uma função de mais de uma variável. Veja que no começo do curso nós estudamos a fórmula de Taylor para a função de uma variável, né? Série de Taylor. Aqui temos a função f de x e y igual 1 mais x elevado a n vezes 1 mais y elevado a m, né? E aqui é a segunda f de x, y, arco tangente de x mais y sobre 1 mais x, y, né? Veja aqui, nós queremos encontrar uma aproximação dessas funções na vizinhança do ponto 0, 0. Ou seja, na verdade, outras palavras, como podemos aproximar essas duas funções por outra função na vizinhança de 0, 0. Ou seja, outra função que se comportem da mesma forma que essas funções na vizinhança de 0, 0. Por exemplo, se você observa aqui, veja aqui a função seno de x e a função x. Essas duas funções são diferentes, né? Seno de x e x. Mas, no entanto, essas duas funções se comportam praticamente parecidas na vizinhança de 0. Uma, porque as duas tendem para 0, né? Quando x tende para 0, tanto x como seno de x vão para 0. Tá certo? Então, você pode encontrar, então, na vizinhança, algumas funções que se comportem muito parecidas com elas, né? Então, nós queremos encontrar, então, qual função se aproxima dessa função 1 que está aqui, né? Na vizinhança de 0. E qual função se aproxima de 2 aqui, na vizinhança de 0. Então, vejamos aqui, né? O caso 1. Então, aqui temos f de x, y igual a essa expressão que está aqui. Obviamente, aqui n e m são números, podem ser até inteiros. Não tem problema, não. Temos aqui, então, veja aqui. Quando nós queremos calcular f na origem, f de 0, 0, né? O que acontece vai ser f de 0, 0 vai ser igual a 1. Tá certo? Então, nós temos o seguinte, né? Aqui vamos a ter o que
a função aqui aproxima-se pela valor da função no ponto 00. Na verdade, esse f de 00, na verdade, seria aqui do lado esquerdo, que seria menos, que aqui, na verdade, seria um incremento da função, né? Está escrito aqui, mas a diferencial de f. Só que a diferencial de f você tem que calcular no ponto 00. Como está aqui, né? Aqui seria f de 001. Aqui teremos a diferencial de f com relação a x, né? Aqui, 00 aqui. E aqui, veja que aqui eu escrevi x. Por que x? Aqui, na verdade, o incremento da função vai ser x. Tá certo? Porque quando o ponto inicial é 1, né? O 0 aqui, da x. E aqui tem a derivada parcial de f com relação a y. Tá certo? Aqui, tá esse aqui, né? Se você vai derivar e vai calcular isso aqui. Tudo certo? Então, a derivada parcial de f com relação a x vai ser aqui. Na verdade, vai ter a derivada parcial aqui vai ser n, né? n vezes 1 mais x elevado a n menos 1. E aqui, como não depende de x, vai ser constante. Aí, valor em zero vai dar essa expressão que está aqui. E aqui, a mesma coisa. Então, veja que essa expressão que está aqui, do lado direito, ele aproxima essa função aqui que nós queremos aqui, na vizinhança de 0,0. Só na vizinhança de 0,0. Em outras, para outros pontos, se comporta de forma diferente. Tá certo? Então, mais aqui mais uma aplicação da diferencial, né? Que nos ajuda a escrever uma função aproximando outra função na vizinhança da origem, nesse caso aqui, né? O mesmo análise fazemos para a função f de xy igual a arco tangente de xy. Observamos aqui quando x e y igual a 0, nós temos que a função f de 0,0 seria arco tangente de 0, dá 0, né? Certo? Então, temos aqui arco tangente de x mais y sobre 1 mais xy. Aproximamos por f de 0,0, que vai dar 0, na verdade, aqui. E aqui temos a diferencial, né? Então, fazendo as contas aqui e calculando as derivadas parciais em x igual a 0 e y igual a 0, nós obtemos o quê? Que na vizinhança do ponto 0,0, a função arco tangente de x mais y sobre 1 mais xy se aproxima da função, é aproximada pela função x mais y. Só na vizinhança de 0,0, da origem, né? Na vizinhança. Tudo certo? Bom, agora... Professor, Oi, sim. tem alguma razão específica para o senhor ter escolhido a função em 0,0 ou poderia escolher qualquer outro ponto? Poderia escolher outro ponto. Só que aqui escolhi 0,0. Pode ser qualquer outro ponto, com certeza. Pode ser o ponto 1, 1. Só que aqui vai mudar, né? Aqui já não seria f de 0. Tem que calcular f de 1, 1. Tá certo? Aí mudaria. Certo. Mas geralmente a maioria dos problemas que se usa, porque esse aqui se usa também para calcular limites, né? Usa para série de potências. Aí, na verdade, o problema às vezes é um zero, né? Então, geralmente o zero é o que mais se escolhe. Mas ele pode ser aproximado em qualquer ponto, claro. Não tem problema, não. Tudo bem? Então, agora vamos a estudar derivadas parciais e diferenciais de ordem superior. Tá certo? Tal como o caso, nós estamos no cálculo 1, né? Derivadas de ordem superior e diferenciais de ordem superior. Aqui se vai computar praticamente. Veja que no cálculo 1, né? Quando nós queríamos calcular a derivada de ordem, a derivada superior de ordem 2, por exemplo, né? O que você fazia? Então, aqui tem a função f diferenciável em algum intervalo ou em algum ponto. Aí você calcula a derivada. Aí você fala a derivada. Se você observa que a derivada obtida é uma função de x e ela é diferenciável, aí, de novo, você faz esse processo. Então, calcula a derivada da derivada, que na verdade seria a segunda derivada. Tá certo? E se você observa, de novo, que essa derivada obtida, né? Seria a segunda derivada, é função de x e ela é diferenciável, você deriva novamente. Seria a derivada da segunda derivada, que na verdade seria a derivada de ordem 3. E assim sucessivamente você vai calculando, não é? Aqui na derivada parcial é a mesma coisa. Veja aqui, né? As derivadas parciais de uma função de várias variáveis, né? São também funções das mesmas variáveis. Ou seja, quando você calcula a derivada parcial de uma função de várias variáveis, você vai ter
uma função de várias variáveis. Ou seja, a derivada parcial da função vai ser uma função das mesmas variáveis. Se por acaso essa função, essa derivada parcial, ela é de novo diferenciável, né? Aí você calcula novamente a derivada parcial dela. E nesse caso seria a segunda derivada parcial, ou derivada parcial de segunda ordem, que se chama, né? E novamente, se você observa, né, que essas funções derivadas parciais de segunda ordem não são funções das variáveis que nós estamos estudando, né? Aí você novamente pode calcular a derivada parcial dessa segunda derivada parcial. E assim por diante você vai calculando. Certo? Ou seja, para calcular a derivada parcial da segunda ordem, você primeiro precisa calcular da primeira. Para calcular a terceira ordem, você precisa calcular da segunda, né? Só que nesse caso aqui, dependendo das variáveis, nós vamos ter várias derivadas parciais. Não é como o caso real, né? Que nós só temos uma derivada. Aqui na derivadas parciais vamos ter várias. Por exemplo, né? Não sei se alguém está entrando aqui. Vamos a dar isso, acesso para Felipe. Por exemplo, aqui, né? Para uma função de duas variáveis, tá certo? Para uma função de duas variáveis, nós temos duas derivadas parciais de primeira ordem, né? Que seria a derivada parcial de f com relação a x e derivada parcial de f com relação a y. Tudo bem? Se temos uma função de três variáveis, vamos a ter três derivadas parciais de primeira ordem. Derivada parcial de f com relação a x, derivada parcial de f com relação a y e derivada parcial de f com relação a c. Então, à medida que vai aumentando o número de variáveis da função, vai aumentando o número de derivadas parciais. Por exemplo, né? Agora, para uma função de duas variáveis, nós temos aqui, então, duas derivadas parciais de primeira ordem. Só que quando vamos a calcular agora as derivadas parciais de segunda ordem, primeiro vamos a calcular as derivadas parciais de segunda ordem da derivada parcial de primeira ordem, de f, com relação a x. Então, quais seriam aqui? Seria a derivada parcial de f com relação a x, derivada parcial com relação a... Ou seja, seria a derivada de segunda ordem de f com relação a x. Mas também podemos calcular a derivada parcial de f com relação a x, sua derivada parcial com relação a y. Tá certo? Então, veja, quando nós temos aqui uma função de duas variáveis, nós vamos a ter 4 derivadas parciais de segunda ordem. Tudo certo? Quando temos aliás, quando temos uma função de 3 variáveis, quantas derivadas parciais de segunda ordem vamos a ter? Aí teremos 3, 6, 9, né? Seria 9 derivadas parciais. Então, à medida que aumenta o número de variáveis da função, vai aumentando o número de derivadas parciais de ordem superior. Tá certo? Então, feita essa introdução, então vamos calcular aqui. Obviamente, isso aqui, assim a gente pode generalizar para esse caso. Nesse caso, vamos a considerar uma função de duas variáveis só. Tá certo? Uma função de duas variáveis. Então, nós temos para uma das duas variáveis, dizemos, nós temos duas derivadas parciais, né? O f com relação a x e o f com relação a y. Perfeito? Se observarmos que essas duas são funções de x e y e elas possuem derivada, né? Parcial, então o que fazemos aqui? Vamos a calcular a derivada parcial com relação a x dessa derivada parcial aqui. O resultado vai ser o quê? A derivada segunda, aqui, né? De f com relação a x e depois com relação a x, que nós podemos escrever aqui dx ao quadrado. Tá certo? Então, essa notação que está aqui do lado direito, o que representa? Que seria a derivada parcial com relação a x da derivada parcial de f com relação a x. Veja aqui normalmente temos a derivada parcial de f com relação a x. Aqui deixa eu apagar aqui. Aqui temos a derivada parcial de f com relação a x. E vamos sacar... Só que isso. Não sei por que está aqui. Tá. Aqui na segunda linha... Aqui, né? Nessa segunda linha aqui, veja que nós temos aqui a derivada parcial de f com relação a x. Na primeira linha, veja que nós calculamos a derivada parcial com relação a x dessa mesma derivada parcial que está aqui. Só que agora na segunda vamos a calcular a derivada parcial de f com relação a x, vamos a calcular a derivada parcial com relação a y. Tá certo?
O resultado é igual a quê? Segunda derivada parcial, aqui, ou de segunda ordem, né? Aqui com relação a y, x. Aqui a notação que se escreve aqui, alguns autores aqui obedecem a ordem, mas a maioria das vezes não obedecem a ordem. Quando você faz essa operação que está aqui, escrevem d parcial x vezes d parcial y. Então, aqui não. Nós vamos saber que isso aqui não vai fazer diferença na maioria de casos, tá certo? Por enquanto, vamos seguir essa ordem. E aqui, a mesma coisa vamos fazer agora com relação à derivada parcial de f com relação a y, certo? Primeiro calcula a derivada parcial com relação a x, aí depois calcula a derivada parcial com relação a x. Então, veja aqui, então, para uma função de duas variáveis, nós temos 4 derivadas parciais de segunda ordem. Tudo certo? E dizer que se é uma função de 3 variáveis, então nós vamos a ter 9 derivadas parciais de segunda ordem para uma função de 3 variáveis. Se a função é de 4 variáveis, vamos a ter quantas derivadas parciais? 16, não é? Certo? Assim vai aumentando. Eu acho que tem mais. É questão de contar aqui, né? Tudo bem antes de ver uns exemplos? Ficou claro mais ou menos? Vamos para o chat, ver se tem alguma dúvida ou algum comentário. Bom, aqui quem fala mais aqui é a Samara, o Rony se manifesta alguma vez, o Júlio César, alguma coisa. Não sei pouco, nós temos aqui na sala de aula mais de 3 alunos, né? Então, tudo bem? Podemos continuar? Ficou claro mais ou menos como obter as derivadas parciais de segunda ordem de uma função de 2 variáveis? Tudo bem. Veja que agora vamos calcular as derivadas parciais de segunda ordem da função f de x, y igual ao logaritmo neperiano de y sobre x. Obviamente, nos cursos de matemática é muito incisivo fazer, quando que é justo, né? É procedente fazer essas operações. Aqui, obviamente, temos que fazer as seguintes opções, que o x não pode ser 0, e y também não pode ser 0, porque se y é igual a 0, nós teríamos logaritmo neperiano de 0, que não existe. Certo? Então, nos cursos de engenharia, de física, geralmente não se observa essas restrições, mas no curso de matemática se observa, né? O y e o x não podem ser 0, né? E y sobre x não pode ser negativo, por exemplo, né? Para ter sentido a expressão. Mas supostamente que a função está bem definida num domínio onde não tenha nenhum problema, né? Então vamos a proceder com o cálculo das derivadas parciais de segunda ordem. Obviamente, para calcular a derivada parcial de segunda ordem, primeiro temos que saber as derivadas parciais de primeira ordem, né? Vamos a calcular a derivada parcial de f com relação a x. Obviamente, primeiro temos a derivada do logaritmo de y sobre x. Essa aqui é a derivada da função composta, né? Aqui nós temos essa expressão que está aqui. E aqui vamos a calcular a derivada parcial de f com relação a y. Derivando aqui e simplificando, nós temos 1 sobre y, tá certo? Está aqui, então. Então, nós temos aqui as derivadas parciais de primeira ordem, né? E agora vamos a calcular as derivadas parciais de segunda ordem, né? Vamos a calcular a derivada parcial de segunda ordem com relação a x, certo? Então, nós temos aqui a derivada parcial de f com relação a x. Vamos a calcular agora a derivada parcial com relação a x. A derivada parcial de f com relação a x foi igual a quanto? Menos 1 sobre x. Se calcula a derivada parcial com relação a x, vai dar 1 sobre x ao quadrado. Certo? Facilmente. Agora nós queremos calcular a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a x e y. Ou seja, primeiro aqui calculamos já temos aqui a derivada parcial de f com relação a x. E vamos a calcular a derivada parcial com relação a y. Veja que a derivada parcial de f com relação a x é menos 1 sobre x. Ele não depende de y. Portanto, quando vamos a calcular a derivada parcial com relação a y, vai dar igual a 0, né? O que está aqui. E aqui, a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a y e x. Primeiro, vamos a calcular a derivada parcial de f com relação a y, que já sabemos, que é igual a 1 sobre y, e vamos a calcular a derivada parcial com relação a x. 1 sobre y não depende de x, portanto, quando vamos a calcular a derivada parcial com relação a x, vai ser igual a 0. Aqui
né? E aqui vamos a calcular a derivada parcial de f, de segunda ordem, com relação a y. Nós temos a derivada parcial de f com relação a y, que seria 1 sobre y. Calculando sua derivada parcial com relação a y, vai ser igual a menos 1 sobre y ao quadrado. Certo? Então, assim, nós calculamos as 4 derivadas parciais de segunda ordem da função f. Tranquilo? Veja que aqui, se vocês observam aqui, nesse exemplo aqui, veja que as segundas derivadas parciais de segunda ordem, tanto com relação a x e a y, como com relação a y e x, deram iguais a zero. Veja, aqui vejam a ordem da derivação, né? Primeiro nós encontramos na segunda linha, nós encontramos a derivada parcial de f com relação a x e logo após calculamos a derivada parcial com relação a y. Na terceira linha, nós temos a derivada parcial de f com relação a y, logo após calculamos a derivada parcial com relação a x, certo? Então, veja, qual a diferença entre uma e outra? A ordem de derivação, né? Primeiro calculamos a derivada com relação a x, depois com relação a y. E na terceira, primeiro calculamos com relação a y, depois com relação a x. No entanto, os dois resultados eram iguais que está aqui. Será que isso é coincidência ou não? Ou é um caso recorrente que vai ser assim sempre? Que não vai depender da ordem de derivação. Então, vamos saber se isso é possível, se é possível, quando que isso é possível, né? Tá certo? Então, vejamos aqui, as derivadas parciais de segunda ordem, que está aqui, elas se diferenciam uma da outra pela ordem da derivação. Tá certo? A ordem. Primeiro deriva com relação à variável, depois com a outra. E no outro caso, inverte a ordem. Na primeira, a derivação se realiza primeiramente com relação a x e depois com relação a y. Na segunda, inverte. Vamos a mostrar que essas derivadas aqui são iguais sobre certas circunstâncias. Quando podemos dizer que as derivadas parciais de segunda ordem são iguais independentemente da ordem de derivação? Para clavar, né? Então, essa afirmação nos vai dar o teorema de Schwarz. Certo? O que diz o teorema de Schwarz? Não sei se está alguém entrando. Vamos lá. O teorema de Schwarz diz o seguinte: seja f uma função de n variáveis a valores reais. Isso aqui estou considerando funções de n variáveis, né? Aí você pode particularizar para o caso de n igual a 2 ou n igual a 3. E suponhamos que f possui derivadas parciais de segunda ordem, e veja que ela possui derivadas parciais de segunda ordem. Veja que aqui estamos usando aqui os índices I e J. Por quê? Veja, porque a função depende de n variáveis. Então, I e J pode ser 1, 2, 3, 4, 5, até n. Está aqui. Certo? Então, essas derivadas parciais de segunda ordem são contínuas. Isso é importante que está aqui. Se as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas, então, não interessa a ordem de derivação da derivada superior de segunda ordem. Derivadas parciais de ordem 2, não interessa a ordem. Ou seja, tanto faz você primeiro derivar com relação a x e depois com relação a y. Ou derivar primeiro com relação a y e depois com relação a x. Isso vai ser sempre possível igual desde que as derivadas parciais de segunda ordem sejam contínuas. Se são contínuas, então você esquece já a ordem. Você deriva como você quiser. Tudo certo? Esse é o teorema de Schwarz. Então, o teorema de Schwarz afirma se as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas, então ele diz que não interessa a ordem de derivação. Você pode derivar na ordem que você quiser. Então, a prova desse teorema eu vou deixar aqui, eu não vou me deter aqui. É técnica e está feito aqui, né? Aqui usamos o teorema de valor médio duas vezes. Veja que aqui eu escolho uma expressão M que está aqui. E vou usar o teorema de valor médio duas vezes aqui. Um com relação a Y, porque aqui, por exemplo, se eu escolho os dois primeiros termos. Aqui o X mais H e aqui tem X mais H. Então, quem vai mudar vai ser o segundo termo. A segunda variável, né?
E aqui, idem. Depois, posso escolher outra forma, de tal forma que eu vou ter duas expressões para M. Vou voltar aqui, só e depois igual. Como essas M são iguais, então eu concluo então, que as derivadas parciais são iguais, tanto com relação a x, y, ou com relação a y, x. Certo? Então, o importante do teorema é você guardar o enunciado que está aqui, né? Se as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas, então não interessa a ordem de derivação. Tudo certo? Então vamos a... Então temos essa expressão que está aqui. Entendeu? Aqui não interessa aqui a ordem que você deriva. Vamos calcular então agora, vamos verificar esse teorema, não? Na seguinte função. Veja que nós temos a função f de x, y, duas variáveis, igual logaritmo neperiano de x ao quadrado mais y, né? Aqui, qual que é a restrição dessa função aqui? Que x ao quadrado mais y tem que ser maior que zero, né? A única, né? X ao quadrado mais y maior que zero. Tá certo? Vamos supor que nós temos já o domínio certinho da função, não tem nenhum problema, então vamos encontrar aqui. Vamos encontrar, então, as duas derivadas superiores de ordem 2. Primeiro, calculamos as derivadas parciais de primeira ordem, né? Derivada parcial de f com relação a x, está aqui. Simplificado, esse aqui está aqui, né? A derivada parcial de f com relação a y, deriva isso aqui, com relação a y, e obtemos essa expressão que está aqui. Certo? Agora, veja aqui, vamos agora a pegar a derivada parcial de f com relação a x, ou seja, seria o quê? Seria 2x e x igual a y, né? E vamos a derivar ela agora com relação a y. Certo? Essa expressão que está aqui, vamos derivar com relação a y. Com relação a y. Veja que quando deriva com relação a y, o x é constante, né? Então, fazendo a derivação, vamos obter essa expressão que está aqui. Tudo certo? Agora vamos a derivar a segunda, essa expressão que está aqui, vamos derivar com relação a x. A derivada de f com relação a y está aqui, essa que está aqui, e vamos derivar com relação a x. Quando deriva com relação a x, vamos a ter essa expressão que está aqui. Simplificando, temos aqui. E aqui é fácil verificar que essas duas derivadas parciais são iguais. Tá certo? Não interessa a ordem da derivação, que o resultado vai ser igual, né? Por quê? Porque, obviamente, aqui estamos trabalhando nos pontos onde a função logaritmo de x ao quadrado mais y está bem definida, né? E onde as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas. Por exemplo, onde que são contínuas as derivadas? Aqui, onde x ao quadrado mais y não é igual a zero. Certo? Aqui, por exemplo. O x ao quadrado mais y não pode ser zero, né? Ou seja, y é igual a... o y não pode ser menos x ao quadrado. Tudo certo? Então, aqui nós temos que as duas derivadas parciais da segunda ordem são iguais, independentemente da ordem que você está derivando. Tudo certo? Então, vamos estender um pouquinho isso agora para derivadas parciais de ordem 3. Tá certo? Derivadas parciais de ordem 3. As derivadas parciais de ordem 3, eles se calculam nas derivadas parciais de ordem 2. Tá certo? Derivadas parciais de ordem 2. Nós temos quantos tipos de derivadas parciais de ordem 2 nós temos? Temos 4 tipos, não temos 4, né? Só que sendo duas delas são iguais. Se as derivadas parciais são contínuas. Temos a derivada parcial de ordem 2 com relação a x. Derivada parcial de segunda ordem de f com relação a x, y. Derivada parcial de segunda ordem de f com relação a y, x. E derivada parcial de f de segunda ordem de f com relação a y. Certo? Só que a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a x, y é a mesma coisa que a derivada parcial de segunda ordem com relação a y, x. Então, na verdade, nós temos 3, né? 3 ou 4. Tudo certo? Então, veja aqui. Como calcular aqui a derivada parcial de ordem 3 com relação à variável x e y ao quadrado. Aqui está derivando com relação a x e aqui deriva com relação a y ao quadrado. Fácil. Obviamente, aqui se supõe que você já conhece a derivada parcial de ordem 2 com relação a f. Certo? A derivada parcial de ordem 2 de f com relação a y.
e logo após você calcula a derivada parcial com relação a x. E aqui, por exemplo, se é de ordem 4, por exemplo, né? Se é de ordem 4, por exemplo, você pode fazer de várias formas aqui, né? Aqui eu fiz um arranjo aqui. Qual seria esse arranjo? Veja que aqui você conhece a derivada parcial de ordem 3, com relação a x ao quadrado, aliás, com relação à derivada duas vezes com relação a x, e uma com relação a y. Logo após, aí você calcula a derivada parcial com relação a x. Isso aqui é fácil verificar, porque quando você soma as potências de x, não se fala assim, só estou falando assim para vocês entenderem aqui. Aqui se derivada parcial de x, e aqui tem derivada parcial de x ao quadrado. Na verdade, aqui não é derivada parcial de x ao quadrado. Aqui significa derivada parcial duas vezes, né? Você derivou parcialmente com relação a x, e após também derivada parcial de x. Só que aqui é uma notação que se usa, né? E aqui, de novo, tem aqui, por exemplo, a derivada parcial de ordem 4 da função f. Quantas vezes derivou? Você derivou duas vezes com relação a y e derivou duas vezes com relação a x ao quadrado. Isso aqui como pode ser encontrado? Se você conhece a derivada de ordem 3 de f com relação a x e duas vezes com relação a y, né? Aí você basta derivar parcialmente com relação a x. E eu tenho essa aqui, tá aqui. Na verdade, pode ser de várias formas, né? Você pode jogar de várias formas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Professor, aí também Sim. se aplica aquela regra da ordem? Aqui, obviamente, aqui também se aplica a regra de ordem aqui. Tanto faz você aqui, por exemplo, você pode trocar a ordem, por exemplo, x ao quadrado com y, aqui, ou aqui na segunda, por exemplo. Você pode trocar a ordem, primeiro derivar com relação a 3 vezes com relação a x, aí depois uma vez com relação a y. Então, você pode trocar a ordem aqui. Aqui, por exemplo, você pode escrever assim, essa expressão que está aqui, que você perguntou, né? Vamos separar aqui. Você poderia escrever aqui, seria a derivada parcial com relação a y do quê? Da derivada de ordem 3 de f com relação a x 3 vezes. Pode ser assim, pode ser uma vez aqui. Aqui eu escrevi uma forma, né? Mas pode ser. Então, o teorema de Schwarz, ele nos permite, assim, mudar a ordem, com certeza. Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos a calcular, então, aqui. Calcular a derivada parcial de terceira ordem da função f, né? Mas só que terceira ordem, verá que nós derivamos duas vezes com relação a y e uma vez com relação a x. Certo? Qual que é a função? Arco tangente de x sobre y. Perfeito? Tá. Veja como que vamos escrever aqui primeiro, né? Aqui vamos escrever o primeiro que a derivada parcial de ordem 3 da função f com relação a x e duas vezes com relação a y pode ser escrito da seguinte forma, né? Veja. Aqui eu vou escrever a segunda ordem. Aqui tem 3, aqui tem a segunda ordem. Então, vou escrever aqui a derivada parcial de x e com relação a y. O que vai faltar, então? Vai faltar derivar com relação a y. Então, aqui eu vou escrever aqui a derivada parcial de f com relação a y. Tudo certo? Vamos encontrar, então. Veja que quando vou derivar com relação a y, o x é constante, né? Então, o resultado que está aqui é essa expressão que está aqui. Agora, o que vamos fazer? Vamos a derivar essa aqui. Vamos a derivar agora com relação a y. Essa mesma expressão que está aqui. Deriva com relação a y e obtemos essa expressão que está aqui. E por último, vamos a derivar com relação a x. Deriva com relação a x, nós temos essa expressão que está aqui. Então, essa expressão que está aqui, ele foi calculado em forma recorrente, está vendo aqui? Primeiro derivou com relação a y, logo após de novo com relação a y, e logo após com relação a x. Tudo bem? Veja aqui, aqui eu fiz uma generalização, veja aqui. É interessante observar que podemos estender o teorema de Schwarz para derivadas parciais de ordem maior que 2. Certo? De ordem maior, é importante. Talvez essa foi a pergunta que o Samara me fez, né? Então, aqui vamos a responder, né? E mostrar que o resultado de derivação não depende da ordem de derivação. Vamos a considerar, então, por exemplo, duas derivadas de quarta ordem. Veja. Eu tenho aqui derivada parcial de quarta ordem, da função f, com relação a x 3 vezes e com relação a y uma vez.
E aqui tenho a derivada parcial de ordem 4 de f, derivada parcial de y aqui e a derivada parcial de x 3 vezes. Tá certo? Veja aqui, a diferença das duas aqui é a ordem. Tá certo? Aqui tenho a derivada com relação a x 3 vezes, depois derivada parcial com relação a y. E aqui, derivada parcial de y e depois derivada parcial de x 3 vezes. Vamos mostrar que são iguais. Tá certo? Apenas pela ordem de derivação, assim. Então, veja aqui, derivada de ordem 4 da função f. Então, vamos mostrar que essa expressão aqui vai ser igual a essa pelo lado direito. Vamos lá, então, né? Veja, então, o teorema de Schwarz, ele vale para derivadas parciais de segunda ordem, não vale? Tá, então, vamos a escrever assim, vamos a dividir aqui em duas, tá vendo? Aqui eu vou escrever o seguinte, aqui, derivada parcial de x 3 vezes, eu vou escrever aqui derivada parcial de segunda ordem, com relação a x e y, do qual? Da derivada parcial de segunda ordem de f com relação a x. Tudo certo? Aqui eu tenho essa expressão que está aqui, né? Aqui, x que está aqui. Aqui simplesmente escrevi aqui a definição, tá vendo aqui? Delta de x ao quadrado que está aqui. É a mesma coisa que ser derivada parcial com relação a x, de novo derivada parcial com relação a x. Tá certo? E aqui eu vou tirar uma derivada parcial aqui. Então aqui vai ficar derivada parcial de ordem 3, tá vendo aqui? Derivada parcial de x de y, de x. Uma definição aqui. Tá certo? E aqui, vamos a mudar de ordem aqui. Vou mudar de ordem o quê? Essa expressão que está aqui. Essas duas aqui vou mudar de ordem. Tá vendo? Y de x. Aqui. Mudei de ordem. Uma vez que mudei de ordem, posso reescrever aqui. Aqui tem derivada parcial de x com relação a... E também aqui a parcial com x. Eu posso escrever como sendo de x ao quadrado. Pode ser escrito assim. Tudo certo? Então, veja, agora aqui já posso calcular a derivada parcial. Então, aqui tenho a derivada parcial de terceira ordem com relação a y e x duas vezes. Do que? Da derivada parcial de f com relação a x. Então, vai ficar a derivada parcial de quarta ordem de f com relação a x. Esse x que está aqui, tá vendo aqui? Ele vai ser no início, que está aqui, y delta de x. E aqui vamos fazer o quê? Vamos a mudar aqui. Tá vendo aqui? Vou mudar a ordem de diferencial de x com diferencial de y. Aqui, já vê? E aqui eu tenho no último diferencial de x, e aqui tenho diferencial de x de duas vezes de x. E aqui por isso que seria diferencial de x ao cubo. Portanto, nós chegamos ao que queríamos, né? Provar igual. Então, essa observação aqui nos permite, então, derivar a ordem que você quiser. E a ordem derivar qualquer, independentemente de qual ordem da derivada parcial você vai calcular. Pode ser quinta, pode ser sétima, o que você quiser. Então, é um resultado muito, muito importante, né? E para terminar essa parte aqui com derivadas parciais, né? Vamos aqui introduzir uma definição que simplifica bastante, que seria funções de classe CK. Tá certo? Então, quando vamos estudar a série de Taylor para funções de várias variáveis, obviamente vamos usar essa notação CK. Então, vamos acordar o que significa uma função ser de classe CK. Obviamente, ser de classe K em algum domínio, né? Em algum conjunto. Veja aqui. Seja f, definida num conjunto do espaço euclidiano Rn, né? A valores reais, é uma função de n variáveis, certo? Tá. Diz-se que a função f é dita de classe CK. Bom, aqui tem um ponto, por exemplo, né? Nesse ponto que está aqui, ou no conjunto D, você pode dizer classe K em algum ponto ou em um conjunto, né? Quando você fala que é um conjunto, então significa em todos os pontos do conjunto. Se nesse ponto ou nesse conjunto, as derivadas parciais de ordem K são contínuas. O que significa a ordem CK? Que você calcula derivadas derivadas parciais de ordem K e todas elas são contínuas. Então, aqui tem uma notação um pouquinho difícil entender, não? Aqui significa numerador, seria a derivada parcial de f de ordem K, tá certo? Aqui vejam que o f, ele depende de n variáveis, né? x1, x2, xn. Então, aqui, por exemplo,
você pode derivar com relação à primeira variável, quantas vezes? Alfa K1, por exemplo. Com relação à segunda variável, pode derivar alfa de K2. E com relação à variável N, alfa de Kn. Então, decimos que essa aqui é uma derivada parcial de ordem K, quando a suma dos expoentes das derivadas parciais tem que ser igual, menor ou igual a K. Obviamente, alguns alfa K podem ser zero, né? Porque você pode derivar só com relação a x1, K vezes, por exemplo. Então, todas as outras são iguais a zero, né? O alfa K2 será igual a zero, o alfa K3 igual a zero, até alfa Kn. Ou pode ter, por exemplo, você só pode derivar com relação à variável x2. Então, alfa K2 vai ser igual a K, e todas as outras alfa K vão ser iguais a zero. Assim vai combinando, tá certo? Então, é importante decirmos, né, que uma função é de classe K se todas as suas derivadas parciais de K são contínuas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Tá. Agora vamos a definir a diferencial de ordem superior. Já definimos derivadas parciais de ordem superior. Agora, diferencial de ordem superior. Tal como foi feito aqui no curso de cálculo 1, para funções reais, de variável real, né? E também como foi feito agora há pouco, para derivadas parciais de funções de várias variáveis, né? Aqui, de novo, dizemos, né? Se a diferencial, quando você calcula a diferencial de uma função de duas variáveis, por exemplo, né? É uma nova função que depende de xy, e ela é diferenciável, você pode calcular a segunda diferencial. De que forma, por exemplo? Então, a segunda diferencial é calculada como sendo o quê? A diferencial da diferencial. Ou seja, você precisa saber a diferencial para calcular a segunda diferencial. Tá certo? De novo, né? Se a segunda diferencial é uma função que depende de x, y, e além do mais é diferenciável, né? Então, podemos definir a sua diferencial, que seria a diferencial da segunda diferencial, que por definição seria a diferencial de terceira ordem. E assim por diante, nós podemos definir, então, a diferencial de ordem n, que seria o quê? A diferencial da diferencial de ordem n-1 da função f. Então, recorrentemente, nós calculamos a diferencial de qualquer ordem, desde que conheçamos as diferenciais de ordem menores. Tudo certo? Vejam, então, nosso objetivo, então, é encontrar uma fórmula que nos permita calcular a diferencial de ordem maior que 2. Então, vamos começar com ordem 2, ordem 3, e aí depois vamos a fazer, a generalizar para uma ordem qualquer. Tá certo? Então, o que sabemos aqui? Se nós temos uma função de duas variáveis, nós sabemos que a diferencial dessa função que está aqui de duas variáveis é igual que a derivada parcial de f com relação a x, vezes de x, mais derivada parcial de f com relação a y, vezes de y. Isso aqui sabemos. Agora, a partir dali, vamos a calcular a segunda diferencial. Veja que nossa análise só se vai atingir uma função de duas variáveis. Para o caso de três variáveis, obviamente vai requerer mais atenção e os cálculos vão complicar um pouquinho. Nem se fala se você escolhe já uma função de 4, 5 ou 6 variáveis. Aí as contas praticamente são um pouco não complicadas, precisa maior atenção. Então, mas se a gente sabe fazer para função de duas variáveis, sabe fazer para as demais variáveis. Tá certo? Então, vamos a calcular agora a segunda diferencial da função f, ou seja, a diferencial da diferencial. Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos calcular aqui, então, a diferencial de segunda ordem. Então, quando vamos a calcular a diferencial de segunda, vamos a levar em consideração o seguinte, né? Que dx e dy são constantes. Tá certo? São incrementos, são constantes. Não dependem de x nem de y. Ou seja, quando você vai calcular, por exemplo, a diferencial de dx vai ser igual a zero. A diferencial de y vai ser igual a zero, né? Porque são constantes. Tá certo? Tá. Então, vejamos aqui, então. Diferencial de f que está aqui. Por exemplo, assim, diferencial de f de x, né? Aqui você pode colocar como dx é constante. Então, você pode escrever fora da diferencial. Tá vendo aqui? Escreveu fora da diferencial. Dx vezes diferencial de f de x. Ok? Tá, então vamos a levar em consideração isso aqui. Então vamos a calcular a segunda diferencial, né?
Ou seria o quê? A diferencial da diferencial. A diferencial de f de função de duas variáveis está aqui. Agora vamos lembrar, aqui se chama diferencial de uma função de duas variáveis. É igual que esse aqui você vai analisar ou supor como fosse um todo, como se fosse uma função. Então, o que vai ficar aqui? Vai ficar a derivada parcial de essa expressão que está aqui, né? Ou dessa que está aqui, com relação a x. Tá certo? E mais a derivada parcial de f com relação a y. E de y que está aqui. Tudo certo? Veja que esse dx que está aqui, como falamos aqui, você vai colocar fora da diferencial, porque é constante, tá? Como foi observado aqui nessa explicação aqui. Certo? Colocou aqui dx. Esse aqui não é d vezes d, é dx, né? Na verdade, dx vezes diferencial. df dx que está aqui, e a mesma coisa aqui. Esse diferencial y, você colocou fora aqui, está aqui. E aqui vamos aplicar aqui, né? Veja, qual o passo que foi feito aqui, para vocês entenderem? Aqui, nessa linha que está aqui, usamos o fato que a diferencial é linear, ou seja, vai ser diferencial dessa expressão que está aqui, mais diferencial dessa expressão que está aqui, tá certo? Está aqui. E aí, na segunda linha, escrevemos fora da diferencial dx e dy, né? Porque são constantes, certo? Está aqui. Agora, vejam que nós temos agora a diferencial de x aqui, e nós temos aqui a diferencial da derivada parcial de f com relação a x. Então, vamos aplicar aqui a definição diferencial. Pela definição, o que seria aqui? Seria a derivada parcial de f com relação a x. Vamos pegar a derivada parcial com relação a x. Por isso ficou aqui. Derivada parcial de segunda ordem com relação a x duas vezes. E aqui dx. Mais a derivada parcial dessa, não? Vamos calcular agora com relação a y. Por isso vai ficar aqui de segunda ordem. E aqui a derivada parcial que já era de x, calculamos com relação a y. E multiplicamos por dy. Certo? Então, esse parênteses que está aqui é o desenvolvimento da diferencial da derivada parcial com relação a x. Certo? A mesma coisa vamos fazer com o segundo termo que tem de y vezes. Veja que calculamos primeiro a derivada, dessa derivada parcial que está aqui, vamos a calcular a derivada parcial com relação a x. Por isso vai ficar a derivada parcial da segunda ordem, multiplicamos por dx. E agora calculamos a derivada parcial dessa expressão com relação a y, que seria a derivada da segunda ordem de y ao quadrado, de y. Tudo certo? Agora vamos a multiplicar esse dx, tá vendo? O dx vai multiplicar com esse dx, vai ficar dx ao quadrado, tá aqui. Tá certo? E aqui dx multiplica com dy, dxy. E aqui nós temos derivada parcial de segunda ordem de f com relação a xy. Vamos aguardar isso que está aqui. Só que aqui temos dy, dx também multiplica, né? E a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a yx. Só que essas derivadas são iguais, tá certo? Porque não depende da ordem. Por isso que fica aqui duas vezes. Derivada parcial de segunda ordem com relação a xy, dx dy. E por último fica dy ao quadrado que está aqui, multiplicado com a derivada parcial de segunda ordem com relação a f com relação a y. Aqui. Então, essa aqui é a fórmula que nos permite calcular ou encontrar a diferencial de segunda ordem de uma função de duas variáveis. Agora vamos calcular a derivada, aliás, a diferencial de terceira ordem da função f, de terceira ordem. Então, isso aqui, por definição, é o quê? É a diferencial da diferencial de segunda ordem da função f. A diferencial de segunda ordem já foi calculada no passo anterior. Está aqui. Certo? Por isso que a gente vai repetir aqui. Tudo certo? Aqui, né? E aqui vamos fazer o quê, né? Aqui vamos já a calcular diretamente aqui. Por exemplo, aqui eu poderia primeiro usar o fato, a diferencial linear. Seria a diferencial dessa expressão que está aqui, mais a diferencial dessa expressão que está aqui, vou multiplicar por 2, e mais a diferencial dessa expressão que está aqui, tá certo? Diferencial feita a cada um dos três termos. Mas aqui estou calculando já diretamente, né? Aqui, vou primeiro. Eu vou calcular aqui a diferencial dessa expressão que está aqui, dessa função que está aqui.
E não se esqueçam que o dx ele é constante, não é certo? O dx é constante. Então, o que significa, usando a propriedade que está aqui, vai ser a derivada parcial de ordem 3 de f com relação a x. Tá aqui. Vezes dx, como já tem dx ao quadrado, ficou dx ao cubo. Mais a derivada de ordem 3 de f, x, com relação a y. Assim que dx de y ao quadrado. Então, aqui, já temos o desenvolvimento da diferencial dessa expressão que está aqui. Desse termo que está aqui. Agora, vamos a esse caso aqui. O 2 é constante, né? Tá aqui. Agora, vai ficar diferencial do quê? Da derivada parcial da ordem 2 de f com relação a xy, de x de y. Aqui, seguindo a definição novamente. E aí, nós temos aqui. E por último aqui, nós temos a diferencial do quê? Da derivada parcial de f de segunda ordem com relação a y ao quadrado. Ficou aqui. E aqui, ordenando e levando em consideração que as derivadas parciais de ordem maior que 2, ele comuta, né? Não interessa a ordem, nós chegamos a essa fórmula final, que corresponde a diferencial de terceira ordem da função f de xy. Se vocês observam aqui o desenvolvimento da diferencial de segunda ordem, que está aqui, e a diferencial de ordem 3, ele parece o desenvolvimento de alguma coisa que vocês viram na escola, né? Parece o desenvolvimento do binômio de Newton. A mais B, por exemplo. A mais B ao quadrado é igual ao quê? O quadrado do primeiro termo mais o dobro. Vou voltar aqui. O quadrado do primeiro termo mais o dobro do primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo termo. Certo? Quando é A mais B ao cubo, qual seria? É o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, não é? Mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo. E mais o segundo termo elevado ao cubo. É de se esperar que a diferencial de ordem 4 também vai obedecer, os coeficientes vai ter um análogo ao desenvolvimento de A mais B a 4. E assim a mais 5, né? Então, a gente vai querer generalizar essa fórmula, né? Veja aqui. Vamos introduzir uma forma simbólica para poder operar. Vamos entender, por exemplo, aqui, se nós temos aqui esse aqui se pode entender como um operador. Certo? O que é esse operador aqui? Aqui tem a derivada parcial com relação a x, mas não diz que derivada parcial do quê? Mas não, derivada parcial com relação a x vezes dx mais derivada parcial com relação a y vezes de y. Se eu aplico esse operador a f, como que vamos entender? Vai ser a derivada parcial de f com relação a x vezes dx e derivada parcial de f com relação... Na verdade, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui, na verdade, é uma notação da diferencial de f, né? Se vocês observam. Aqui seria a diferencial de f. Certo? Então, vamos mostrar por indução que a diferencial de ordem n da função f de duas variáveis vai ser dado a esse desenvolvimento que está aqui. Esse aqui tem operador elevado a n, f de x, aplicado em f de xy. Tá certo, né? É fácil ver, aqui escrever, de fato é fácil ver porque a gente fez, né? O 5 vale para n igual a 1, n igual a 2 e n igual a 3. A gente fez para todos esses casos, né? Para n igual a 1. Para n igual a 1 é a diferencial da função f. Que seria esse caso que está aqui. Para n igual a 2, é o caso que a gente fez aqui. Para n igual a 3, está aqui. Né? Esse caso que está aqui. E agora vamos provar que vale para n maior ou igual a 4. Para n maior ou igual a 4. E aqui se usa o princípio de indução, né? Não sei se vocês já viram na escola ou no cálculo 1, o princípio de indução, né? Você tem uma afirmação matemática com relação aos números naturais. Aí você diz o seguinte, né? Essa fórmula, que é a afirmação que você tem, vale para n igual a 1. Observa? Ok. Se vale, está perfeito. Aí você vai assumir. O que significa assumir? Vou assumir que vale, por exemplo. Vou assumir que vale para um n igual a k. Perfeito, assume. Aí, se você conseguir provar que vale para n igual a k mais 1, então você conclui que essa afirmação vale para todo n. É o que vamos fazer, né? Então, vamos assumir que vale para n igual a k. O que significa que vale para n igual a k? Ou seja, quando você vai calcular a diferencial de ordem k da função f, isso aqui vai ser igual a quê? Esse operador elevado a k, f de k,
K de f de x, y. Vale. Agora vamos a probar que a diferencial de ordem k mais 1 da função f vai ser igual a essa expressão que está aqui, só que aqui no lugar vamos a ter k mais 1. Certo? Então vejamos aqui. Por definição da diferencial de ordem k mais 1. Por definição seria igual que a diferencial da diferencial de ordem k. Certo? No entanto, aqui, por definição, seria o quê? Aqui temos a derivada parcial da diferencial de ordem k com relação a x de x, mais a diferencial com relação a diferencial de ordem k com relação a y de y. Certo? Só essa aqui é a definição. Tudo certo? Mas isso aqui, se vocês observam, aqui tem a derivada parcial com relação a x e aqui tem a derivada parcial com relação a y. A gente pode escrever aqui, usando aqui esse operador que está aqui. Isso aqui não é mais que não, aqui seria o operador que está aqui, aplicado em quê? Na diferencial de ordem k da função f de x, y, que está aqui. Tudo certo? Então, nós temos aqui. Mas, por indução, nós decimos que a fórmula 1.5 vale para n igual a k. Está vendo aqui? Vale para n igual a k. Então, vale para isso que está aqui. Quando se vale para n igual a k, então a diferencial de ordem k vai ser igual a quê? Vai ser esse operador linear aqui, elevado a k, vezes f de x, y, que está aqui. E aqui, o que tem? Esse operador que está aqui é o mesmo que está aqui. A diferença é que eles têm o expoente diferente. Aqui tem 1 e aqui tem k. Então, interpretado como produto, vai ser igual aqui. Vai ser esse operador elevado a k mais 1, f de x. Portanto, nós provamos que a diferencial de ordem k mais 1 f de x vai ser igual a esse operador elevado a k mais 1 de f de x, y. Então, essa fórmula que está aqui, ele vale para qualquer n. Então, é fácil agora, inclusive, ele se vai reduzir agora ao cálculo algébrico, né? Misturado com um pouco de análise. Tudo certo? Aqui temos um exemplo que nós já sabemos calcular a diferencial de ordem 2 da função f, quando o f de x, y é igual a x quadrado menos 3x, y quadrado menos y ao quadrado. Tá certo? Então, temos que calcular as derivadas parciais de ordem 2, não é? Aqui já calculando diretamente, veja aqui, a derivada parcial de f com relação a x, a primeira, né? Vai ser igual aqui 2x menos 3y ao quadrado. Calcula com relação a x, outra vez, vai ficar 2. E aqui nós temos aqui a derivada parcial com relação a x, era 2x menos 3y ao quadrado. Calcula essa derivada parcial com relação a y. Vai ser igual a menos 6y. Tá aqui. E, por fim, calcula a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a y ao quadrado. Está aqui. Tá certo? Já encontramos, então, aqui as derivadas parciais de segunda ordem. Então, facilmente podemos escrever a diferencial de segunda ordem, né? Certo? Aqui. Agora, nós queremos calcular a diferencial de terceira ordem da função f de x, y igual a exponencial de x seno de y. Tá certo? Vejam a fórmula 1.5 para n igual a 3, né? N igual a 3 está aqui. Essa fórmula 1.5. Agora, para n igual a 3. Basta colocar 3 em 3. E aqui você essa aqui, quando n igual a 3, qual a facilidade dessa forma? Que você vai entender esse aqui como se fosse um binômio de Newton. Se é 3, então vai levar ao cubo. Então tem um desenvolvimento ao cubo, que seria o quê? O cubo dessa expressão que está aqui, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, e mais o cubo do terceiro. Tá certo? Daria essa expressão que está aqui. Faltaria só os coeficientes, né? Mas teríamos isso aqui. E aqui, obviamente, são os cálculos de derivadas parciais, que não é complicado fazer, eu já escrevi aqui, né? Vai ser da hora, então, aqui. E aqui vocês verificam que vai dar esse resultado, usando essa fórmula, certo? Bom, aqui ficou aqui, vai ficar como exemplo para vocês verem em casa, né?
diferencial de ordem 7 da função é x, a mesma função que está aqui. Só que vamos calcular o diferencial de ordem 7, né? E vamos usar, obviamente, esse desenvolvimento. E aqui estou usando como se fosse o desenvolvimento do binômio de Newton, né? Que vocês sabem é igual a essa expressão que está aqui. Aqui onde CNK representa um número de combinações de N elementos em K grupos. Né? Calcula, esse aqui também é fácil de calcular, né? E aí você vai encontrar. Eu vou só passar rapidinho aqui. E vocês verificam. Eu peço para vocês fazerem em casa, né? E verificar que dá esse resultado. Certo? Então, com esse exemplo, nós vamos a terminar nossa videoaula de hoje.